Muito bem, vamos lá, começando então o estudo de hoje. É o nosso Livro dos Médiuns, parte 2ª, Manifestações Espíritas, no capítulo 5, Manifestações Físicas Espontâneas. Ruídos, barulhos e perturbações. A gente vai entrar hoje no item número 85, dando continuidade ao que nós iniciamos na semana passada. Nós falávamos aqui principalmente, nesse capítulo, um desdobramento daquilo que Kardec analisou das reuniões mediúnicas, em que alguns fenômenos eram provocados por aqueles que participavam da reunião, pelos médiuns presentes. E aqui nesse capítulo são as manifestações espontâneas, aquelas que acontecem independente da vontade daqueles que são os presentes. E nós levamos em consideração principalmente naquilo que acontece algumas vezes em casa de pessoas, em locais que normalmente não se conhece qual é exatamente a causa, mas que acabam depois se tornando lendas, se tornando essas lendas urbanas, se contando esses contos fantasmagóricos e tudo mais. E Kardec lembrou que são reais muitos dos relatos, depoimentos que trazem à tona esses eventos que acontecem na casa das pessoas, seja durante o dia, seja durante a noite, Então aquela ideia das casas assombradas. E aí, sendo um fato, sendo uma realidade, é importante que nós tenhamos cuidado para distinguir aquilo que é de fato um fenômeno natural e um fenômeno espiritual. Isso ficaria no final dessa escala de avaliações, porque a gente analisaria primeiro, como Kardec coloca, as causas naturais, como um vento, como um efeito acústico, um animal, um inseto e tudo mais, e até mesmo brincadeiras de mau gosto, que é muito comum. A gente vê muito isso nos filmes, aquelas histórias em que você torna um ambiente assombrado para fazer com que as pessoas vão embora de lá. Então, analisando cada um desses fatos, excluindo aquilo que pode ser classificado como algo fora dessa esfera espiritual, eliminando tudo aquilo que para nós acaba sendo provocado por aquilo que é real, se torna então, encontramos aquilo que vem a ser um fenômeno espiritual. Fazendo essa distinção, Kardec lembra também que quando nós temos ali esse contato com esse tipo de fenômeno, uma das formas de avaliarmos a sua legitimidade é tentando interagir com ela, como aconteceu no caso das irmãs Fox, em 1848, se eu não me engano, quando, ouvindo as batidas que vinham da parede da casa de madeira, como era normalmente construída nos Estados Unidos, ouvia as batidas, então interagindo, pedia para que esse som se repetisse conforme as palmas que eram batidas por elas. E aí então classificou isso como sendo um efeito inteligente, mas não necessariamente que isso aconteça sempre. A gente vai entender isso daqui a pouco, porque muitas vezes o fenômeno não interage, mas ele acaba sendo para nós um efeito real. No item 85, então, que nós vamos estudar agora, Kardec coloca aqui: já dissemos que as manifestações físicas têm por fim chamar a nossa atenção para alguma coisa e convencer-nos da presença de um poder superior ao homem. Quando ele fala poder superior ao homem, não significa necessariamente um poder superior no sentido de elevação, no sentido de superioridade moral, mas ele fala de um poder superior no que diz respeito a essas leis que nós desconhecemos, essas leis naturais que fogem aquilo que a nossa ciência é capaz de estudar, capaz de avaliar. Então, esses fenômenos acontecem por algum motivo. Algumas vezes quer chamar atenção para algo positivo, da presença de um espírito, de uma entidade que queira trazer uma comunicação elevada, e não tem outra forma de chamar atenção a não ser pelos fenômenos físicos. Assim como também a espiritualidade inferior, desejando provocar algum tipo de perturbação, também utiliza desse recurso. Então, serve apenas para chamar atenção. Dissemos também que os espíritos elevados não se ocupam dessas manifestações, servindo-se dos espíritos inferiores para produzi-las, como nos servimos de criados para serviços grosseiros, e por isso com a finalidade que acima indicamos. Atingida essa finalidade, cessa a manifestação que não é necessária. Um ou dois exemplos tornarão essa questão mais compreensível. E que nós brincamos na semana passada,
fazendo um comentário a esse respeito, né, que a Vaninha, por exemplo, seria ali a nossa protagonista nos fenômenos fantasmagóricos quando ela desencarnar, porque ela disse que vai se servir dessa função para poder assustar aqueles que por acaso desejam trazer algum tipo de perturbação. E eu trouxe para vocês aqui aquele exemplo, que o centro espírita que ela frequentava, um centro espírita pequeno, com poucos recursos, né, com aquela dificuldade para poder assim arrecadar uma pequena quantia para cumprir com as despesas da manutenção do centro. Aí apareceu um gatuno, entrou no centro e roubou a caixinha. E a Vaninha, possessa da vida, disse que se dependesse dela, ela desencarnando, ela estaria de plantão nesse centro para poder pregar ali algumas peças nessas entidades, né? Então, os espíritos superiores daquele centro, precisando protegê-lo, serviria-se, por exemplo, dessas entidades de plantão, só para poder ficar brincando de fantasminha, né, Vaninha? Cada um, né? Então eu falei para ela que eu me preocuparia em estudar as estrelas, e ela falou que ficaria de plantão no centro para assustar os intrusos, né? Então, estamos ali, né? Cada um escolhendo a posição que quer trabalhar. Mas, tudo bem. Mas o importante aqui nessa situação, como Kardec lembra, né, agora levando a sério essa situação, os espíritos superiores são aqueles que, tendo sabedoria, tendo conhecimento para transmitir determinada mensagem, tendo conhecimento para poder dirigir determinado tipo de trabalho, eles precisam dessa interação, beleza? Eles precisam dessa interação com o mundo físico exatamente para que nós prestemos atenção naquilo que eles querem nos transmitir. Só que, através da intuição, através da força do pensamento, nenhum de nós conseguimos, de alguma forma, prestar atenção naquilo que eles estão dizendo, exatamente por não termos uma sensibilidade, né? Vou tentar, Sigênia. Não terem uma sensibilidade mais aflorada e não captarmos aquilo que mentalmente tentam nos transmitir. Aí então vem a necessidade de passar para nós de uma maneira mais ostensiva, de uma maneira mais concreta. Eis então que eles utilizam dos recursos daqueles espíritos que estão numa faixa vibratória mais próxima aqui do nosso mundo físico, nos chamando a atenção através de barulhos, através de manifestações, que se por um lado provoca susto, provoca algum tipo de medo, por outro, para aqueles que estão mais preocupados com o estudo, estão mais envolvidos com esses estudos doutrinários, né, que estudam os fenômenos e tudo mais, mesmo tomados pela curiosidade científica de entender o que está acontecendo, pode de alguma forma prestar atenção. Ou seja, eu faço barulho, prestam atenção. A partir do momento em que prestou atenção, as coisas começam então a fluir com mais facilidade entre o mundo espiritual superior e nós aqui entre os encarnados. Então esses batedores, né, esses espíritos, que não necessariamente, a gente lembra sempre que quando fala nesses espíritos que servem a esses propósitos mais elevados, não são necessariamente espíritos ignorantes. São espíritos que têm ali uma afinidade maior com o mundo físico, mas que têm boas intenções. Eu posso desejar fazer aquilo que é melhor, eu posso ter ali o desejo de participar de um grande evento, de um grande acontecimento vindo do mundo espiritual, mas as minhas preocupações ainda estão vinculadas ao mundo físico. Eu ainda tenho ali as minhas tendências, tenho os meus apegos e tudo mais, então eu prefiro ficar ligado aqui ao mundo físico, que é onde eu me sinto mais à vontade. Porque não pensemos, meus amigos, que o fato de nós desencarnarmos não significa necessariamente que nós nos adaptaremos a uma rotina do mundo espiritual mais elevado, mais desprendido da matéria. Algumas vezes, para nós, aquilo se torna insuportável. E acreditem nisso, por melhor que seja a minha intenção, por melhor que seja meu propósito, eu ainda tenho a necessidade de estar vinculado a esse mundo que eu tanto amo, que eu tanto gosto. Porque não é assim um apego negativo, é um amor que eu sinto por esse ambiente, pelas pessoas, pelos locais, pelos interesses que dizem respeito a esse mundo físico. Então isso não me coloca necessariamente como um espírito mau, mas apenas um espírito apegado às coisas que dizem respeito ao mundo físico. Então eles fazem parte dessa tarefa, desse trabalho, mas dentro dessas atividades que estão muito mais vinculadas a nós do que esse mundo superior. Porque dá a impressão assim, todos nós desencarnamos, de repente vem aqui os socorristas, nos levam para os planos superiores e a gente fica feliz da vida. Não é tão simples assim como a gente imagina. Pelo contrário, essa adaptação, ela não é uma adaptação apenas, entre aspas, uma adaptação física, uma adaptação vibratória apenas. Ela é uma adaptação moral também.
Nós temos que estar ali condizentes com o tipo de pensamento, com o tipo de palavras. Imaginemos aquelas pessoas que adoram contar piada, adoram falar palavrões, adoram ficar brincando de uma forma agressiva. Chega no mundo espiritual e encontra aquelas pessoas falando manso, com aquela carinha de anjo, aquele sossego. E eu fico assim, mas eu não posso nem contar uma piada aqui, nem uma sacanagem, nem nada. Parece uma coisa simples, parece uma coisa banal, mas isso é muito mais comum do que a gente imagina. Essa mudança de conduta daquilo que nós vivemos aqui no mundo físico, que é algo absolutamente natural e aceito pela sociedade, para aquilo que acontece no mundo espiritual, onde o modelo vibratório ou onde o padrão moral é diferente do nosso, existe ali muitas vezes um choque entre aquilo que o espírito é e aquilo que ele precisa se transformar. E aí então cada um é colocado num ambiente, numa dimensão pertinente à sua natureza, e ele, com a melhor das intenções, então participa dessas tarefas. Porque esses espíritos inferiores, esses que não têm interesse em fazer qualquer tipo de, não tem nenhum tipo de participação na construção do mundo melhor, de levar uma mensagem positiva para o mundo material, eles não estão nem um pouco preocupados com esses espíritos superiores. Isso é importante a gente ter essa visão. Então, ser um espírito inferior, como a gente já colocou várias vezes, é uma questão de perspectiva. O espírito é inferior. Inferior a quem exatamente? Se nós colocarmos Bezerra de Menezes, que é uma referência para todos nós somos inferiores. Mas em compensação, se eu colocar um espírito perturbado, um espírito que gosta de provocar desavença no mundo, provocar sofrimento, nós somos superiores. Então os espíritos inferiores, como é colocado para nós aqui, dissemos também que os espíritos elevados não se ocupam dessas manifestações, servindo-se dos inferiores para produzi-las, como nos servimos de criados para serviços grosseiros, e por isso com a finalidade que acima indicamos. Muitas vezes nós seremos os servidores desses espíritos superiores, exatamente por termos essa conexão e o entendimento daquilo que acontece no mundo físico. Kardec então traz para nós aqui um ou dois exemplos. Ele faz um resumo de uma experiência que ele vivenciou, que eu acho muito mais interessante a gente ir direto na fonte dessa citação para compreendermos a profundidade dessa relação, desse contato. Kardec fala então, há muitos anos, quando iniciava meus estudos de espiritismo, trabalhando uma noite nesse assunto, ouvi golpes que soaram ao meu redor durante 4 horas seguidas. Filhinha, não precisa fazer a colagem não, que agora eu vou passar para outro texto, tá? Para a gente poder pegar aqui o relato de Kardec de um modo mais completo. Então a gente vai para o livro Obras Póstumas, num capítulo chamado Meu Guia Espiritual, um texto do dia 25 de março de 1856, em casa do Sr. Baudin e a médium Senhora Baudin. Senhorita Baudin, a filha dele no caso, né? Eu morava nessa época na Rua dos Martins, né? Número 8, no 2º andar, no fundo do corredor. Aliás, para quem quiser conhecer essa casa de Kardec, a Dora Encontre, que é uma grande estudiosa do espiritismo, dentro da pedagogia espírita, né? Ela é pós-doutorada em pedagogia espírita, ela fez uma viagem até Paris, e ali ela fez uma filmagem dos vários passos que Kardec deu, dos vários locais, né, onde ele morava, onde foi ali constituída a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, vários pontos de referência em Paris, e se encontra no documentário, né, Allan Kardec e o Educador. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, essa casa dele na Rua dos Mártires, número 8, é uma casa bastante aconchegante, uma casa bastante simples, né, com os corredores estreitos, uma casa assim bem toda feita de madeira, né, com aquele soalho brilhante, bem encerado e tudo mais. Então, Rua dos Mártires, número 8, no 2º andar, no fundo do corredor. Uma noite, estando em meu gabinete de trabalho, pequenos golpes reiterados se fizeram ouvir contra a divisória que me separava do quarto vizinho. De início não prestei nenhuma atenção, mas como esses golpes persistiam com mais força, mudando de lugar, fiz uma exploração minuciosa dos 2 lados da divisória. Escutei se provinham de um outro andar e não descobri nada. O que havia de particular é que cada vez que eu fazia procuras, o ruído cessava e recomeçava logo que me punha a trabalhar. Minha mulher entrou pelas 10 horas, veio em meu gabinete e, ouvindo esses golpes, me perguntou o que era isso. Deles nada sei, respondi. Faz 1 hora que isso dura.
Procuramos juntos, sem mais sucesso, e o ruído continuou até a meia-noite, hora na qual ia me deitar. No dia seguinte, sendo um dia de sessão na casa do Sr. Baudin, contei o fato e pedi uma explicação. Perguntei: sem dúvida, ouvistes o fato que acabo de citar. Poderias dizer-me a causa dessas pancadas, que se fizeram ouvir com tanta persistência? E aí então a gente fala das reuniões mediúnicas, que eram feitas de um modo bastante interessante naquela época, diferentemente do que acontece hoje. A gente vai falar sobre isso, porque nós temos ali um relato interessante circulando aqui no nosso meio, exatamente dessas reuniões domésticas, onde nós temos ali um médium à disposição. Os trabalhos são realizados com o objetivo de conectarmos-nos, né, com o mundo espiritual, pedindo informações mais pessoais, informações mais diretas. Isso porque nos tempos atuais as reuniões mediúnicas se resumem exclusivamente em obsessões, em esclarecimentos a espíritos perturbados e espíritos sofredores. Esse diálogo que Kardec mantinha de um modo tão natural com o mundo espiritual, isso acabou cessando com essa nova cultura que acontece no meio espírita. Mas isso acontecia com frequência então. Então ele fez essa pergunta, né, que batidas eram essas que aconteciam lá na sua casa? Respondeu então através da psicografia da senhorita Baudin, que era filha do Sr. Baudin, grande amigo de Kardec. O espírito então, através dela, respondeu: era teu espírito familiar. Kardec pergunta: com que objetivo vinha bater assim? A resposta: queria se comunicar contigo. Pergunta: poderias dizer-me o que é que ele queria de mim? Resposta: podes perguntar a ele mesmo, porque ele está aqui. Kardec coloca uma nota. Nessa época não se fazia distinção entre as diversas categorias de espíritos simpáticos, eram confundidos sobre a denominação geral de espíritos familiares. A gente lembra que essa comunicação veio em 1856. Um ano depois, o Livro dos Espíritos estava sendo lançado. Então Kardec estava naquele processo de elaboração do Livro dos Espíritos. Era ainda elaborando o raciocínio, organizando as informações, fazendo correções que eram necessárias e tudo mais. E no meio desse processo foi que surgiram então essas batidas. Kardec volta a perguntar, e aqui ele lembra também, né, que esses espíritos simpáticos, de certa forma, eram confundidos de um modo geral como espíritos familiares. Né? Depois a gente vai entender um pouco mais a distinção dessas diversas categorias que Kardec trouxe para nós. Pergunta então: meu espírito familiar, quem quer que sejais, vos agradeço por ter vindo me visitar. Quererias me dizer quem sois? Resposta: para ti me chamarei a verdade. E todos os meses aqui, durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. Pergunta: ontem, quando batestes, enquanto eu trabalhava, tinhas alguma coisa em particular para me dizer? Resposta: o que tinha a dizer-te era sobre o trabalho que fazias. O que escrevias me desagradava e queria te fazer cessar. Uma nota de Kardec: o que escrevia era precisamente relativo aos estudos que fazia sobre os espíritos e suas manifestações. Pergunta: a vossa desaprovação era sobre o capítulo que escrevia ou sobre o conjunto do trabalho? A resposta: sobre o capítulo de ontem. Eu te fiz julgá-lo. Torna a lê-lo esta noite, encontrarás falhas e as corrigirás. Pergunta: eu mesmo não estava muito satisfeito com esse capítulo e o refiz hoje. Está melhor? Resposta: está melhor, mas não o bastante bem. Lê da terceira à 30ª linha e reconhecerás um grave erro. Kardec comenta: rasguei o que fiz ontem. O espírito responde: não importa. Essa dilaceração não impede a falta de subsistir. Relê e verás. Pergunta: o nome de verdade que tomastes é uma alusão à verdade que procuro? Resposta do espírito: talvez, ou pelo menos é um guia que te protegerá e te ajudará. Pergunta: depois posso vos evocar em minha casa? Resposta: sim, para te assistir pelo pensamento. Mas para as respostas escritas em tua casa, não será senão em muito tempo que poderás obtê-la. Kardec coloca aqui o comentário: com efeito, durante mais ou menos um ano, não pude obter em minha casa nenhuma comunicação espírita.
e cada vez que ali se encontrava um médium do qual esperava obter alguma coisa, uma circunstância imprevista vinha a impor, a isso se opor. Eu não obtinha comunicações senão fora de minha casa. Aqui, naturalmente, a gente se pergunta, né, por que Kardec tinha essa dificuldade dentro da sua casa? No livro Obras Póstumas, Fernanda, por que Kardec não conseguia obter na sua casa? Eu posso contar uma experiência para vocês bem interessante, uma experiência pessoal, que durante um tempo eu fiz um tratamento num centro espírita, um tratamento de saúde. Lá se vão quase 20 anos, aliás, foi através talvez desse contato com os espíritos que eu comecei a me interessar cada vez mais pela doutrina espírita, que era uma doutrina que me provocava um pavor terrível. Vocês se lembram dessa situação. E então, frequentando esse centro espírita, tive ali um contato com um espírito que, no trabalho de psicofonia, de incorporação, como a gente chama e vai estudar isso mais profundamente, era um médico que me passava, então, que me prescrevia um tratamento. E aí então ele recomendava, olha, toma o passe tanto quanto possível para você. E pela dificuldade de deslocamento na época, era um amigo que vinha em casa transmitir esses passes, né, o passe magnético, um passe de cura. E aí então foi durante quase um ano esse processo. E no momento em que ele começava a aplicar o passe, ele já era bem experiente também nesse trabalho, ele começou a permitir então a manifestação dos espíritos que trabalhavam com ele, isso dentro da minha casa. E aí então se comunicava, ele trabalhava na Umbanda, embora tivesse bastante conhecimento da doutrina espírita, eram 3 espíritos que trabalhavam com ele. Era um espírito que era um desses caboclos, né, que trabalham na Umbanda, que era sempre muito simpático, por sinal. Um índio que trabalhava com ele, que falava muito pouco, mas fazia um trabalho vibratório, energético bastante intenso dentro de casa, quando ele se manifestava. E um espírito português, olha aí, Ana, conterrâneo seu. Um espírito português, que o nome dele, se não me engano, era Gabriel, que sempre trazia uma mensagem consoladora, uma mensagem edificante, né? Ele conversava com muita naturalidade, com o seu sotaque característico português. E aí então, essa rotina começou então, esse tipo de encontro começou a virar rotina, uma vez por semana na minha casa. Depois de um tempo, começaram então a vir pessoas em casa. Uma vizinha precisava tomar um passe porque ela não estava bem, e aí então veio em casa, ela tomou o passe. De repente aparecia uma outra que tinha ali um processo obsessivo, e através das médiums que estavam presentes, que era minha mãe e a esposa desse amigo, começou então a fazer aquele trabalho de incorporação dos médiums para esclarecimento do espírito, para poder tranquilizar aquela pessoa aqui em casa. E nesse dia em que houve esse trabalho de incorporação desses obsessores, de imediato, assim que, digamos assim, esses espíritos foram doutrinados, né, ou levados para o devido tratamento, de imediato essa mesma senhora começou então a falar, a trazer uma mensagem de um espírito que tinha sido uma freira. Uma mensagem bastante bonita, com uma voz bastante tranquila, né, mostrando que aquele tratamento tinha sido eficaz. A partir daquele dia, na semana seguinte, quando esse amigo foi em casa, ele disse assim: a partir de hoje a gente não faz mais reuniões na sua casa. E a gente perguntou por quê? Porque eu era, embora tivesse certo medo, né, um certo receio, aquilo despertava em mim uma curiosidade absurda, que vocês nem imaginam, né, que eu ficava com os olhos arregalados, prestando atenção em cada um dos detalhes do que acontecia. E eu perguntei, mas por que vai terminar? Ele falou assim, porque a sua casa não é lugar de fazer isso. Se no início era apenas ali uma forma de te ajudar, a gente está percebendo que isso aqui está virando uma peregrinação, e não é para acontecer assim. Então a sua residência não é lugar de fazer um tratamento desse tipo. Essas pessoas têm que ser encaminhadas para um centro espírita, para o centro onde a gente trabalha, para fazer o tratamento lá, que é lá que tem a proteção espiritual necessária para esse tipo de atividade. E aí então, mais ou menos a gente pode imaginar, dentro desse relato, mais ou menos o que acontecia com Kardec. Ele fazia reuniões em sua casa, mas ali então não tinha nenhum tipo de manifestação. Como acontecia, Kardec tinha que ir na casa dos médiuns para poder fazer com que esse trabalho acontecesse. Então aqui mostra que, com efeito, durante mais ou menos um ano, não pude obter em minha casa nenhuma comunicação escrita. E cada vez que ali se encontrava um médium do qual esperava obter alguma coisa, uma circunstância imprevista vinha a isso se impor. Isso talvez, a gente pode até um pouco especular sobre isso, que talvez fosse exatamente para criar ali uma proteção espiritual, uma proteção vibratória, para que Kardec tivesse lucidez
para organizar aquele tipo de trabalho, porque do contrário, né, sem essa proteção ou com essa influência, certamente teria ali muitos desvios, né, muitos obstáculos a serem transpostos naquela época. Então, fazendo uma comparação daquilo que a gente trabalhava, né? O Décio coloca para nós aqui, olha aí uma comprovação de que o Espírito Verdade não era propriamente Jesus, pois este não ficaria batendo quase a noite toda para chamar a atenção de Kardec, né? Jesus foi o mestre e coordenador. É importante lembrar, Décio, que quando se fala como Kardec colocou para nós aqui, o barulho não era esse espírito que fazia. Os espíritos mais elevados não se preocupavam com isso, eles tinham ali aqueles que ajudavam. Com relação a essa história do Espírito Verdade ser Jesus, nós temos ali estudos que dizem que sim, estudos dizem que não, que para mim não tem importância nenhuma. O importante é a gente lembrar que se Jesus foi o coordenador desse trabalho, ele se manifestando ou não se manifestando, embora ele já tivesse se manifestado, Kardec mesmo faz um relato sobre isso lá no Livro dos Médiuns, aqui no final do Livro dos Médiuns ele traz um relato a esse respeito, e também no Evangelho segundo o Espiritismo ele fala que já teve contato, que esse espírito, né, ele não poderia simplesmente dizer quem era, pelo fato exatamente de provocar algum tipo de dúvida, algum tipo de receio, e até mesmo ele ficou receoso com relação a isso, colocava esse contato, né, com Jesus durante esse trabalho, que era tão feito com tanta profundidade, com tanta gravidade. A gente vai oportunamente falar um pouquinho mais sobre isso, quando chegar ali o texto, para a gente poder analisar aqui no nosso próprio Livro dos Médiuns. Mas vamos em frente nesse diálogo, para vocês verem mais ou menos como Kardec analisa essa comunicação. Ele continua então trazendo aqui a pergunta: podereis vir com mais frequência do que todos os meses? Isso porque o Espírito dizia, né, que 1/4 de hora, quer dizer, 15 minutos durante uma vez por mês, teria essa comunicação para poder orientar, né, para poder trazer ali um esclarecimento a esse respeito. Poderíeis vir com mais frequência do que todos os meses? A resposta: sim, mas não prometo senão uma vez por mês, até nova ordem. Pergunta: animastes algum personagem conhecido sobre a Terra? Olha só, isso porque aquele barulho começou e era necessário ter esse comentário. E aí então Kardec perguntou se por acaso era um espírito conhecido, esse que se identificava simplesmente com a palavra verdade. Resposta: eu te disse que para ti era a verdade. Esse para ti queria dizer discrição. Disso não saberás mais. Kardec coloca uma nota. À noite, reentrando em minha casa, apressei-me em ler o que escrevera, e seja na cópia lançada ao cesto, seja na nova, na 30ª linha, reconheci um grave erro que me admirava de haver cometido. Desde esse momento, nenhuma manifestação do mesmo gênero ocorreu. As relações com meu espírito protetor se achavam estabelecidas. As manifestações não eram mais necessárias, por isso elas cessaram. O prazo de 1 mês que ele assinalara para suas comunicações não foi senão raramente observado no princípio. Mais tarde não o foi de todo. Era sem dúvida uma advertência de ter que trabalhar por mim mesmo e de não estar sem cessar recorrendo a ele para a menor dificuldade, né? Então, claramente esse espírito deixou claro para Kardec que ele deveria trabalhar por si mesmo, né? E essas manifestações eram realmente quando eram necessárias, né? E aqui depois decorre, né, o trabalho que é feito aqui em outras comunicações. Fernanda, procura no índice um texto, o título Meu Guia Espiritual, 25 de março de 1856. Tá? E o objetivo que eu tinha proposto para vocês, eu comentei que assim que nós terminarmos o Livro dos Espíritos, nós vamos estudar o livro Obras Póstumas. Exatamente por um capítulo como esse é só o começo, né? Depois aqui mais para frente, essa comunicação com o Espírito Verdade, com o seu Espírito Protetor, que fala da missão de Kardec, que fala sobre a sua futura reencarnação, está tudo isso em comunicações aqui no livro Obras Póstumas. Então, para nós que nos surpreendemos com esse tipo de comunicação, é porque nós não lemos essa obra. Exatamente porque focamos a nossa atenção em Livro dos Médiuns, focamos a nossa atenção em Livro dos Espíritos e Evangelho, que é absolutamente legítimo, mas o personagem, né, ou seja, Allan Kardec como pessoa, nós muito pouco conhecemos. E é nesse tipo de livro, com esse comentário, com esses relatos, é que a gente começa então a entender quem de fato é Allan Kardec e quais são as dificuldades, as experiências que ele vivenciou naquele seu tempo, né? Então, está aqui feito para nós
essa introdução. Tá, essa questão do Espírito Verdade, ser Jesus ou não ser Jesus, é importante que a gente tenha acesso a alguns textos para fazer uma análise mais profunda, né, que agora a gente não pode, infelizmente, se desviar. Mas certamente aqui, na sequência dessa comunicação, a gente vai ter aqui muitas informações interessantes, essas comunicações que foram publicadas no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no Livro dos Médiuns também, que vão trazer para nós alguns argumentos que vão nos permitir analisar com mais cuidado. Né? Então, assim, se é ou se não é aquilo que eu coloco para vocês. Isso não tem muita importância, né? Por se ele se manifestou ou se não se manifestou. O importante é que a gente tenha consciência de que ele foi, sem dúvida nenhuma, o organizador desse grande trabalho, né? Que inclusive já tinha sido prometido lá no Evangelho naquele passado. Fernanda colocou, sinceramente, já li tantos anos atrás, mas nem me lembrava dessa passagem. É muito importante para a questão que aqui acontece, né? Tenho 3 amizades que estão querendo desenvolver a mediunidade, com o contato do guia, né? Eu acho que é isso muito instrutivo, né? Sim, sem dúvida nenhuma, bastante coisa para a gente poder analisar. Então, trouxe para vocês aqui esse relato mais completo aqui do livro do Obras Póstumas, e a gente retorna aqui agora, né, fazendo aqui um resuminho do que Kardec colocou para nós. Então ele dizia no item 86, bom dia pessoal que chegou. Há muitos anos, quando iniciava meus estudos de Espiritismo, trabalhando uma noite nesse assunto, ouvi golpes que soaram ao meu redor durante 4 horas seguidas. Era a primeira vez que isso acontecia. Verifiquei que não tinham causa acidental, mas no momento não pude saber nada mais. Na época eu me encontrava sempre com um excelente médium escrevente. Logo no dia seguinte perguntei ao espírito que se comunicava por ele qual era a causa dos golpes. Respondeu-me, era teu espírito familiar que queria falar-te. E o que queria dizer-me? A resposta, podes perguntar a ele mesmo que está aqui. Interroguei-o e ele deu a conhecer por um nome alegórico. Soube depois por outros espíritos que ele pertence a uma ordem muito elevada e que desempenhou na Terra um papel importante. Ele indicou erros no meu trabalho, desempenhou apontando as linhas em que eu os encontraria. Deu-me útil e sábio conselho e acrescentou que estaria sempre comigo e me atenderia quando eu quisesse interrogá-lo. Desde então, realmente, esse espírito jamais me deixou. Deu-me numerosas provas de grande superioridade e sua intervenção benévola e eficaz socorreu-me tanto nos problemas da vida material quanto nos metafísicos. Mas desde essa primeira conversa os golpes cessaram. O que desejava ele, com efeito? Estabelecer a comunicação regular comigo e para isso precisava me avisar. Dado o aviso, explica a sua razão e estabelecidas as relações regulares, os golpes não mais eram necessários. Não se toca mais o tambor para acordar os soldados quando eles já se levantaram. Né? Então aqui, esse relato de Kardec mostra que ele também vivenciou essa experiência desse barulho constante na sua casa, né? como acontece no capítulo que nós estudamos aqui acima, que mostra exatamente que os espíritos, quando querem chamar a atenção, eles fazem, independente da nossa vontade, já que nós nem sabemos que eles querem se comunicar, qual é exatamente a sua intenção. Mas então, eles começam a provocar esse tipo de barulho para despertar a nossa atenção de alguma forma. Seja, como nós comentamos, para provocar algum tipo de pavor, algum tipo de medo, algum tipo de receio, seja realmente para aqueles que têm ali condições de perceber esse sinal, de analisá-lo, né, de ter ali uma percepção mais aguçada com relação ao fenômeno, para estabelecer esse contato mais profundo e a partir dali entender exatamente do porquê dessa comunicação. Aqui um pouco mais abaixo, deixa eu ver aqui, tá. Caso quase semelhante ocorreu com um dos nossos amigos. Há tempos que no seu quarto ressoavam barulhos diversos, que já se tornavam cansativos. Tendo a oportunidade de interrogar o espírito de seu pai por um médium escrevente, soube o que dele queriam, atendeu ao pedido e não ouviu mais os barulhos. Assinalaremos que as pessoas que dispõem de meio regular e fácil de comunicação com os espíritos, como se compreende,
estão muito menos sujeitos a manifestações desse gênero. E aqui ele fala, por exemplo, daquelas pessoas que frequentam o centro espírita, daqueles que são médiums, daqueles que podem tranquilamente se comunicar com os espíritos na hora que for necessário e tudo mais, né? Agora, para aqueles que não têm essa possibilidade, não têm essa facilidade, é como se, por exemplo, eu, como já comentei com vocês, não tenho mediunidade ostensiva, né? Eu sou o popular médium tijolo, né, que não sente nada, não ouve nada, não percebe nada. Então, se por acaso um espírito quisesse se comunicar comigo, de alguma forma, ele começaria então a provocar algum tipo de barulho, algum tipo de inconveniente, algum tipo de incômodo aqui na minha casa. E aí então, como eu estudo a doutrina espírita, eu pensaria de imediato o que esse espírito quer comigo. E aí então entraria em contato com o grupo mediúnico e faria essa pergunta, né, o que esse indivíduo quer exatamente aqui na minha casa. Mas para aqueles que são desavisados, ou para aqueles que não têm conhecimento, ou que têm ali um medo mais aflorado, certamente esse tipo de barulho levaria as pessoas à loucura. E não tendo esse conhecimento, a primeira coisa que eu faria era chamar aqui um padre, um pastor, um psiquiatra, ou coisa parecida, para tentar exorcizar minha casa, para me livrar desse tipo de inconveniente, né? Então, alguma coisa está acontecendo. Ou esse espírito quer falar comigo, ou ele quer me incomodar. De um modo ou de outro, alguma coisa estabeleceu, ou alguma coisa aconteceu entre nós, para que ele viesse até aqui a minha casa trazer esse tipo de inconveniente, né? Então, aqui, para aqueles que têm essa facilidade, estão menos sujeitos a esse tipo de comunicação. Eu não sei, aqui já entra uma opinião pessoal da minha parte. Naquela época a gente percebe que as comunicações que chegavam dos espíritos tinham o objetivo de chamar realmente a atenção. Tinham o objetivo de provocar nas pessoas a curiosidade de estudar, de entender esse tipo de fenômeno. De lá para cá a gente percebe que as coisas se modificaram. As coisas se tornaram menos provocativas, digamos assim. Quando a gente volta, quando a gente volta no tempo e começa a analisar, por exemplo, aquilo que Chico Xavier vivenciou, para quem conhece a sua biografia, não apenas pelos filmes, pelo filme que foi produzido contando a história dele, né, porque o filme na verdade é um resumo daquilo que ele vivenciou. Mas para quem leu, por exemplo, As Vidas de Chico Xavier, um livro que foi escrito pelo jornalista Marcel Sotomayor, vai conhecer exatamente o que ele vivenciou na sua infância, né? O tormento que ele vivenciou aos 4, 5 anos de idade, vendo a sua avó, vendo espíritos que falavam com ele na rua, ouvindo coisas que falavam através dele, né? A mesma coisa aconteceu com Raul Teixeira, com Divaldo Franco, com Sueli Caldas Schubert, que são os grandes médiuns que nós tivemos contato na doutrina, também passaram por essas experiências. Divaldo conta, né, na sua biografia, que quando ele tinha ali 4 anos de idade, ele viu ali uma pessoa, uma tia que tinha desencarnado. E ele comentou então com a mãe dele. E aí veio aquela bronca para ele parar de ficar inventando história e coisa e tal. E aí então ele fez um relato de como ele a tinha visto, né, as suas características físicas. E depois ele ficou apagado durante algum tempo. Quando ele acordou, a mãe e a irmã estavam chorando, exatamente porque a tia tinha se manifestado através dele. Raul Teixeira conta, como eu já comentei com vocês, que ele via muitos barulhos, ele via espíritos falando com ele e tudo mais. E aí então um padre local, que era amigo da família, foi chamado. E aí o padre percebeu que havia naquela casa manifestações demoníacas. E aí então uma forma de fazer com que esses espíritos desaparecessem da sua casa, ele tinha que ter a seguinte atitude. Ele deveria escrever o Pai Nosso várias vezes numa folha de sulfite, enrolava essa folha de sulfite como se fosse um canudo, colocava fogo na ponta e começava a fazer o sinal da cruz por todos os cômodos da casa, que aquela manifestação ia desaparecer. E aí então, todos os dias ele fazia isso. Chegou uma hora que ele se cansou, ele era adolescente nessa época, e aí então ele começou a pegar uma resma de sulfite e começou a escrever várias vezes o Pai Nosso e deixou numa gaveta, porque ficava mais fácil, porque já que os espíritos não paravam de se manifestar, ele então fazia isso, né? Tudo estava mais prático, era só abrir a gaveta, enrolar e tudo mais. Até que ele conta que quase botou fogo na casa, de tantas vezes que ele acendia aquele bendito canudo. O tempo foi passando, chegou uma hora então que ele teve contato com pessoas que eram espíritas, e o levaram ao centro espírita para poder conversar sobre mediunidade.
A partir dali ele se tornou palestrante, a partir dali ele começou a entender a doutrina espírita, a estudar, ficou apaixonado e se tornou esse missionário que nós conhecemos. Então vemos que os espíritos, de certa forma, no início da vida desses grandes médiuns, assim como também desses médiuns anônimos, né, muitos de vocês talvez tenham vivido experiência semelhante, que durante a infância, durante a juventude, começaram a ter essas percepções que no início eram inconvenientes, mas depois de um tempo, depois de estudar, elas cessaram. Então a mesma coisa acontecia. O que Kardec coloca para nós era que esses fenômenos físicos aconteciam para chamar a atenção, mas também fenômenos intelectuais, esses apenas da vidência, da percepção e tudo mais, aconteciam também com outros médiuns, para poder despertar neles esse sentido. E é bastante comum também a gente receber no atendimento fraterno que a gente faz trabalho, que eu sempre comento com vocês, pessoas de outras religiões que entram em contato com o nosso serviço pedindo esclarecimento. Por que eu estou vendo isso? Por que eu estou sentindo isso? E a partir daí, então, a nossa recomendação é, primeiro tem que entender o que é mediunidade, entender a manifestação dos espíritos, entender a influência do mundo espiritual sobre nós encarnados, e depois de entender tudo isso, começar então a trabalhar em cima das causas, do porquê dessas comunicações. Aí muitos deles começam então a se identificar como sendo médiums, né? O Ed perguntou aqui então, colocou para nós aqui, né? Então, quando sentimos uma energia estranha, quando encontramos uma pessoa que quer ser um ser espiritual no meio, né? Nesse caso, Ed, a gente lembra sempre que muitas dessas manifestações, elas podem ser confundidas com outro tipo de sensações. Algumas vezes um desequilíbrio da saúde, algumas vezes um efeito psicológico, uma impressão que a pessoa tem e tudo mais. Mas quando a gente fala de fenômenos físicos propriamente ditos, porque para esses casos intelectuais, de intuição, de percepção, alguma coisa, as pessoas ficam realmente confusas. Quantos e quantos são os médiuns que participam de reuniões mediúnicas que eles dizem assim, olha, eu estou escrevendo isso, eu estou vendo isso, eu estou ouvindo isso e ouvindo aquilo tudo, mas eu acho que isso sou eu que estou criando. Isso é anímico, né? Porque os médiuns têm conhecimento disso. Então ele fala assim, eu escrevi uma carta, mas eu acho que isso é da minha cabeça. Não teve espírito nenhum. Então até os próprios médiuns que estão ativos em trabalhos mediúnicos têm essa dúvida. Então por que os espíritos se manifestam através de manifestações físicas? Porque você não tem dúvida. Se alguma coisa estava ali quietinha, caiu no chão, quebrou, fez barulho, não foi você que teve impressão. Então se é para realmente chamar a atenção, eles vêm ali para provocar realmente os nossos sentidos, e não apenas ficar naquela ideia, será que isso é verdade? Será que eu ouvi? Será que eu senti? Coisa e tal. Como acontece, Kardec vai relatar um pouco mais abaixo, aqui no nosso texto, ele fala exatamente sobre isso. Janelas que se quebram, portas que se batem, objetos que caem no chão, barulhos que são ouvidos por várias pessoas. Como é que você vai dizer que não é uma manifestação espiritual depois de avaliar todas as condições? Então aquilo que é intuitivo, aquilo que é subjetivo, sempre tem essa dúvida. Quando é uma coisa ostensiva, clara, não tem dúvida nenhuma. Então os espíritos se manifestam de acordo com a necessidade, de acordo com a conveniência. O Brás colocou, né, a Terra estava passando por uma incredulidade enorme. Foi necessário que fosse assim, né? Dos dois lados, né, Brás? Porque a gente lembra que se por um lado a mediunidade, a religião, a gente fala do século XIX, que é uma época em que as religiões, né, especialmente a religião católica, né, e um pouco da religião protestante também, dominava o pensamento europeu, e aqui como também na América, né, mas dominava dentro daquela ideia de que os dogmas eram fundamentais, quer dizer, você tem que acreditar nisso, você não pode duvidar disso, a coisa tem que ser assim e tudo mais, do contrário você vai para o inferno, você vai para a fogueira, seja lá para onde você vai. E aí então, por um lado, a religião pensava dessa forma, por outro, a gente lembra que o positivismo, que era uma filosofia desenvolvida por Auguste Comte, aquela filosofia dizia que não existe nada, né, nada do que possa ser provado dentro do laboratório, dentro do método positivista, deve ser acreditado. Então, se por um lado nós tínhamos as religiões que impunham os seus dogmas, por outro, a ciência vinha desacreditar tudo aquilo que dizia a respeito ao mundo espiritual. A doutrina espírita veio exatamente no meio, para fazer com que houvesse essa conexão do mundo espiritual através de uma análise racional. Então foi um processo extremamente problemático que Kardec enfrentou, que lendo obras póstumas a gente vai entender o que era isso. Tudo que ele sofreu, que ele relata nas suas anotações pessoais.
Bom dia, pessoal que chegou. Bom dia, Césio. Grande abraço, meu amigo. A Tina colocou também, né? Eu não via, mas sentia com uma sensibilidade enorme, né? Sofri demais por isso. E também uma obsessão terrível, né? Na vida adulta eu fui para o psiquiatra, né? A obsessão era familiar. Então, nesse caso, né, Tina, eu acho que o seu relato é muito pertinente, porque traz ali um exemplo do que acontece com muita gente. Você tem aquela percepção, você tem aquela sensação de que alguma coisa está diferente, te incomodando, mas você não sabe exatamente se aquilo é real ou se aquilo é realmente um transtorno psiquiátrico. Agora, se vem uma manifestação física, como eu comentei há pouco, isso é indubitável. Você não tem dúvida de que a coisa aconteceu. Né? Legal, Andréa. Né? Média ostensiva. Né? Agora, o importante, né, é exatamente fazer ali a educação da sua mediunidade, compreender exatamente, porque quando a gente falava, há um tempo atrás, né, só abrindo um parêntese, a gente já retoma aqui o nosso raciocínio, quando fala sobre desenvolvimento mediúnico, que é uma expressão que a gente precisa ter muito cuidado, exatamente porque quando se fala, por exemplo, na religião, na Umbanda ou no Candomblé, que são religiões que também se utilizam de mediunidade, dos médiums, para a comunicação com o mundo espiritual, essa expressão ela é tida o seguinte: quando se fala em desenvolver mediunidade, significa pegar alguém que não tem absolutamente nada e fazer com que ela desenvolva aquele potencial, quer dizer, criar nela aquilo que ela não tem. Dentro da doutrina espírita, essa expressão utilizada por Kardec significa a orientação, significa a educação daquilo que se já possui. E aí então o médium vai entender exatamente quais são as sensações que ele tem, o que significam essas sensações, quando elas acontecem, qual é exatamente a consequência disso. Então é um trabalho que algumas vezes pode ser um pouco demorado, mas é fundamental para que o médium tenha domínio sobre aquilo que ele tem. Eu sei o que eu sou, eu sei o que pode acontecer, sei como controlar, sei como lidar com isso e coisa e tal. Então esse desenvolvimento é fundamental. Ostensiva significa alguma coisa que pode ser percebido claramente. Porque aquilo que é íntimo, por exemplo, eu tive uma ideia ontem e eu acho que um espírito falou comigo. Esse meu achismo já quebrou. Se eu sou ostensivo, eu não tenho dúvida que aconteceu. Então é algo claro, perceptível, eu realmente ouvi, eu realmente vi, realmente provoquei, não tem dúvida disso. E essa ostensividade, ela tem ali diversas graduações. Tem aquele médium que beira o intuitivo com o ostensivo, que ele sempre fica na dúvida, será que realmente aconteceu ou não? E tem aqueles que são ostensivos, como foi o caso que a gente comentou de Chico Xavier, de Divaldo Franco, Ivone do Amaral Pereira, de Raul Teixeira e tantos outros médiums, né, que têm ali certeza de que aconteceram. São tão claras como o dia. A ponto de incomodar as pessoas que estão próximas. E dos médiums aqui da sala também sabem, se por acaso eu psicografei alguma coisa, eu tive sensações claras e tudo mais. Então, aqueles, como Kardec coloca, todos nós somos médiums. Mas aqueles que realmente são ostensivos são aqueles que podem perceber claramente os efeitos da mediunidade. A Jane lembrou aqui, né, Jane? Imagina o trabalho dos guias para encaminhar os médiums para a casa espírita. A mediunidade é a misericórdia divina. Pedimos para nascer médiums, precisamos muito, né? E algumas vezes tem que dar uma chacoalhada, né, Jane? Só fazer um convite não é o suficiente. Algumas vezes a pessoa tem que ser obrigada a ir para lá porque ela tem um compromisso para poder trabalhar em cima dessa mediunidade. Um compromisso espiritual. Então é assim, olha, você quer ir lá? Aí a gente dá aquela teimada, né? Não quero muito, não tenho muita vontade, tenho um pouco de preguiça. Então a gente vai fazer você ir, não se preocupa. E aí então a casa começa a tremer. As paredes começam a ruir, né? E aí então ele obrigatoriamente tem que ir lá para ver o que está acontecendo. E a partir dali ele começa a entender qual é exatamente a sua proposta. E acontece isso, não tenho dúvidas. Voltando um pouquinho então aqui. O Tic Tac lembrou que também tinha um primo meu via os espíritos e quase foi internado por conta disso. Ele tinha 15 anos na época. Vocês não imaginam a quantidade de pessoas que estão internadas em manicômios, que estão em presídios, em hospitais psiquiátricos, por conta da mediunidade. Porque falam que viram, falam que fizeram e aconteceram. E Chico Xavier, por exemplo, só não foi encaminhado a um psiquiatra pela condição social que ele tinha, que era ali uma consulta muito cara. Então chamou o padre, que é mais barato e é de graça, né? E aí então teve ali, felizmente, né, teve os padres. A Fernanda então nem fala, né, na Itália então, na Suíça, na Itália principalmente, né? Ali então é uma loucura, né? Porque qualquer tipo de
transtorno que você tem, assim no caso, você tem um transtorno psiquiátrico e vai tomar remédio e vai ali fazer tratamento. Só quem passava é quem sabe, né? A família precisava ir, mas somente eu fui e fiquei na doutrina, né? Então tudo acontece no seu devido tempo, né, Tina? Vamos em frente, pessoal. Kardec coloca para nós então, 87 agora. As manifestações espontâneas nem sempre se limitam a ruídos e batidas. Degeneram às vezes em verdadeira barulheira e em perturbações. Móveis e objetos são revirados, projetos diversos são atirados de fora, portas e janelas são abertas e fechadas por mãos invisíveis, vidraças se quebram e tudo isso não pode ser levado à conta da ilusão. Então são realmente esses efeitos ostensivos, reais, que dificilmente as pessoas vão dizer que é simplesmente uma ilusão. A gente vê muitos casos de hoje, temos ali os parapsicólogos, ou aqueles que estudam a parapsicologia, que começam então a classificar esses fenômenos como sendo efeitos da mente da pessoa. Então nós lembramos, né, que para nós espíritas nós temos os médiuns, que são os responsáveis por esse tipo de fenômeno, e para a parapsicologia é chamado de epicentro. Epicentro é aquele indivíduo que se encontra no meio dos fenômenos. Então, se por acaso acontecer de eu estar na minha casa e o barulho de louça caindo, de portas batendo, de situações das mais diversas, vão dizer naturalmente que é a mente do indivíduo que está produzindo, mesmo de uma forma inconsciente. Então a parapsicologia, sem dúvida nenhuma, tem os seus méritos, fazendo um estudo do poder da mente. Mas muito mais do que o poder da mente, tem também ali o fenômeno espiritual propriamente dito, que aquele médium, que aquele indivíduo é responsável por provocá-lo, né? Aqui somos vistos e chamados de desequilibrados mesmo, né? Ao ser fala lá na Suíça também, né? Lamentando, né, pela visão limitada que existe ainda em algumas regiões do país, do planeta. Continua para nós aqui. Toda essa desordem é muitas vezes real, mas algumas vezes é apenas aparente. Ouve-se gritaria num cômodo ao lado, barulho de louça que cai e se despedaça, de achas de lenha rolando pelo soalho. Corre-se para ver e encontra-se tudo tranquilo e em ordem. Vai com Deus, Mário. Grande abraço, meu amigo. Mas a gente se retira, porém, e o tumulto recomeça. Essas manifestações não são raras nem novas. São poucas as crônicas locais que não incluem alguma história desse gênero. O medo, sem dúvida, frequentemente exagerou esses fatos, dando-lhes proporções enormemente ridículas em sua transmissão oral. Aqui Kardec lembra daquela passagem, né? Quem conta um conto sempre aumenta um ponto. Então imagina se tivesse acontecido alguma coisa na minha casa, e aí então eu começo a contar para vocês, e aí então eu dou aquele toque pessoal, né? Fazendo com que a coisa fique mais dramática. Vai com Deus, André, bom trabalho. Fazendo com que a coisa fique mais dramática, fique mais espetaculosa, né? Que impressione mais, né? Porque a gente sempre lembra, né, que contar desgraça é sempre mais gostoso contar quando a coisa é mais dramatizada, né? Aí eu faço aquelas caras e bocas, mudo a voz, começo a fazer gestos, né? Todo mundo pensa assim que aconteceu o apocalipse dentro de casa, e na verdade foi só um barulhinho que aconteceu. Então isso acontecia com bastante frequência no passado, né, entre as tribos, que cada um queria contar, né, o poder da sua tribo pelos fenômenos espirituais que eles observavam. A gente vê bastante isso no Antigo Testamento. Quando a gente pega, por exemplo, ali relatos, né, dos hebreus tendo contato com outras sociedades, com outras civilizações, eles sempre contam assim as coisas de um modo absolutamente exagerado. Foi um fenômeno simples que aconteceu e dá uma exagerada para poder compensar. E aqui então, no caso desses fenômenos, que a gente chama de lendas urbanas, né, tem aquelas histórias que a gente começa a sempre aumentar um pouquinho, por exemplo, das lendas que a gente fala da loira do banheiro, do homem do saco, de alguém que arrastava uma corrente na rua e coisa e tal. Então a gente começa a contar essas histórias e nesse caso a gente já até se envolve nela também. Então Kardec lembra, né, que esses fatos, esses efeitos físicos que aconteciam na casa da pessoa, você ouve um barulho, ouve uma criança chorando, por exemplo, para quem tem bebês, a criança está chorando, ela vai lá no quarto, a criança está dormindo, né? Quem que chorou então? Ou então ouve ali uma porta batendo, uma janela batendo, vai até o local, está tudo em ordem, tudo normal. E quando ele sai daquele ambiente, a coisa continua acontecendo, né? Então, são histórias das mais diversas que acontecem, mesmo exagerada, são baseadas em fatos.
E esses fatos, então, justificam exatamente a presença dessas manifestações. Com a ajuda das superstições, as casas em que se verificam foram consideradas como assombradas pelo diabo. Daí todos os contos maravilhosos ou terríveis de fantasmas. A trapaça, por sua vez, não perdeu a ocasião de explorar a credulidade, quase sempre em proveito pessoal. Compreende-se ainda a impressão de fatos dessa espécie, mesmo reduzidos à realidade, podem produzir-se em caracteres fracos e predispostos pela educação às ideias supersticiosas. Aqui o que Kardec quis dizer é que, dependendo para quem você conta essa história, essa pessoa pode ficar absolutamente impressionada. Daí então o fascínio que todos nós temos, e a gente percebe que de modo geral todos nós somos impressionáveis. Quem não assistiu aquele filme, O Sexto Sentido, daquele garotinho que via fantasmas? Acho que todo mundo aqui assistiu, né? Aí a gente tem aquela passagem em que você está ali no banheiro, olhando ali para o seu armarinho. A Vaninho não assistiu, né? A Vaninho não assiste essas coisas. Mas se eu falar de uma novela, aí você vai lembrar, filhinha, também que é um caso semelhante. E aí então você olha no espelho e percebe que alguém passou atrás de você. Aí você para, dá aquela gelada, aquele fio na espinha, olha para trás e não viu ninguém. Isso no filme. Até que quando você chega em casa, numa noite chuvosa, fria, dá aquela vontade de levantar e ir para o banheiro, quem encara um corredor escuro? Fala para mim. Porque a primeira imagem que vem é exatamente a imagem daquela pessoa passando. Ou então aquele momento em que o garotinho está andando no quarto e de repente a garota está embaixo da cama e pega o pé dele. Quem nunca foi correndo para a cama e deu um salto de meio metro para evitar passar perto da cama para ninguém pegar no seu pé? Isso mostra que nós somos absolutamente impressionáveis. Isso porque as histórias, vocês estão rindo porque é verdade, né? Quem nunca deu um pulo? Eu já dei vários, podem ter certeza. De você andar assim naquele corredor, você passa, desesperadamente você passa a mão na parede para tentar achar o interruptor para acender a luz, aquele bendito interruptor parece que mudou de lugar e nada mais acontece. E você sozinho, naquela casa fria, silenciosa, esperando que vai aparecer alguma coisa. Então isso por quê? Fruto da nossa imaginação. Fruto da imaginação estimulada por esses filmes de terror que hoje são produzidos com tanta facilidade. Hoje tem esses filmes, fenômenos paranormais, filmados com essas câmeras pessoais, né, que criam uma expectativa de casas assombradas, de portas batendo, de você dormindo e de repente uma mão vem e puxa o lençol que está te cobrindo, ou um vulto que passa atrás de você e coisa e tal. Então os filmes hoje produzem esses tipos de imagem, produzem esses tipos de situação que a nossa imaginação bastante fértil infelizmente acaba assimilando. E é o que Kardec coloca aqui. Compreende-se ainda a impressão de fatos dessa espécie, mesmo reduzidos à realidade, podem produzir em caracteres fracos e predispostos, pela educação, as ideias supersticiosas. Então, a partir daquilo que as histórias que nós lemos, a partir daquilo que a gente vê na televisão, nos filmes, nas novelas, acabam se tornando para nós uma realidade, que a gente começa então a encaixar naquilo que a gente vive. O meio mais seguro de prevenir os inconvenientes que possam acarretar, pois não se pode impedi-los, é dar a conhecer a verdade. As coisas mais simples tornam-se assustadoras quando ignoramos as causas. Havendo familiaridade com os espíritos, e os que recebem suas comunicações, não mais acreditando que se trata de demônios, o medo desaparecerá. É que a gente lembra que Kardec fez um comentário um pouco mais acima, aqui quando nós estudamos na semana passada, quando ele disse o seguinte, deixa eu ver aqui rapidamente, só voltar um tiquinho aqui, só um instantinho pessoal, estou procurando aqui um trecho. Bom, Kardec lembra aqui para nós sobre os fenômenos que acontecem, que nós não precisamos temê-lo. Aqui, admitindo, no item 84. Admitindo, porém, depois de minuciosa constatação que os ruídos ou qualquer outro efeito são manifestações reais, seria racional que nos amedrontássemos? A gente até brincou, né? Kardec deve estar brincando, fazendo um comentário como esse, né? Porque todo mundo tem medo.
Ninguém nesse momento é capaz de pensar e raciocinar quando acontece algum tipo de fenômeno, dizendo assim, esse fenômeno é um fenômeno espiritual, eu posso analisar com bastante cuidado, porque esse espírito não vai me fazer mal e coisa e tal, né? A gente lembra que qualquer barulho que tem atrás de nós, a gente sai correndo. Então não adianta a gente imaginar que com tanta naturalidade, com tanta racionalidade, isso vai acontecer. Mas a partir do momento que a gente consegue entender as possibilidades daquilo que pode acontecer no mundo espiritual, intervindo aqui no mundo físico, mesmo que a gente tenha medo, a gente consegue pensar com mais clareza, com mais tranquilidade. Ed lembrou que meu pai, quando morreu, deixou 7 filhos pequenos, e de madrugada minha mãe acordava, ouvindo ele raspando o prato, hábito que tinha quando era vivo. Minha mãe procurou uma senhora espírita e ela disse que o espírito do meu pai estava muito preocupado com a situação da minha mãe com 7 filhos pequenos. Depois feitas orações para o espírito dele, graças a Deus nunca mais minha mãe ouviu. Né? Isso também, né? Esse tipo de relato, por exemplo, são tantos e tantos que costumam influenciar, né? Que costumam, na verdade, ser disseminados aqui nas nossas conversas sobre esses temas. Né? A Jane me lembrou, a secretária aqui em casa estava rindo muito. Ela só passava a roupa aqui em casa de costas para o corredor. Ela vê vários espíritos correndo pela casa, já descreveu alguns. Tenho certeza disso, pois veio confirmar o que já sabia. Né? Então, quer dizer, um médium quando vê uma coisa é uma coisa, né? 2 médiums quando vê a mesma coisa, a coisa já é diferente, né? A coisa já se torna mais real, mais palpável. Né? Ainda bem que a sua secretária não tem esse problema, né? Porque do contrário, nem ia mais na tua casa. Né? Essa casa é assombrada, Deus me livre. Tic-tac lembrou quando eu tinha 10 anos, tinha pavor até de ouvir sobre espíritos, né? Pois é. Eu também tenho pessoas que não só quando tinha 10 anos, mas com 40, 50 anos, quando você conta essas histórias, né? O pessoal ali se torna completamente entra completamente em pânico. Continua aqui Kardec. Muitos fatos autênticos desse gênero, olha só que interessante, agora Kardec faz aqui para nós uma referência, para aqueles que querem conhecer um pouquinho mais de que forma que esses fenômenos acontecem, e esses relatos também na Revista Espírita. A gente lembra que a Revista Espírita nada mais é do que uma coletânea de experiências que Kardec teve pessoalmente, ou que recebeu relatos de outras pessoas, e ele publicou então nesse livro. Então muitas vezes a gente se esquece de entender a profundidade daquilo que ele relata nessas obras que nós consideramos básicas, e nos esquecemos das entrelinhas. Por exemplo, lendo aquilo que nós lemos agora, aqui do relato de Kardec, de ouvir os barulhos na sua casa, para chamar a atenção para essa comunicação, se nós não tivéssemos lido obras póstumas, nós ficaríamos simplesmente num resumo. E perderíamos todo o conteúdo, toda a profundidade daquilo que ele gostaria de transmitir. Né? Então é importantíssimo a gente ter contato com esse material que Kardec oferece, e a Revista Espírita, todas as edições, estão disponíveis no site da FEB. É só chegar até lá, baixar ali todos os volumes e procurar as histórias. Né? Para quem quiser, deixa eu pegar aqui para vocês o link. Está aqui, ó, nesse site. Dê uma chegadinha lá, baixem os volumes, todos os volumes, e leiam essas referências que Kardec traz para nós. Então ele diz o seguinte: muitos fatos autênticos desse gênero podem ser lidos na Revista Espírita. Entre outros, aí ele traz aqui o relato: o do espírito batedor de Beg-Zaben, cujas estripulias duraram mais de 8 anos, se encontra ali no ano de 1858, os números de maio, junho e julho. O de Dibelsdorf, agosto de 1858. O do padeiro das grandes vendas, próximo a Dieppe, março de 60. O da rua Noyes, em Paris, agosto de 1860. O do espírito de Castellet-d'Arry, sob o título da História de um Danado. A do fabricante de São Petersburgo, abril de 60, e assim por diante. Esse do espírito de Castellet-d'Arry é interessante porque a gente já estudou sobre ele. Né? Vai com Deus, Jorge. Grande abraço, meu amigo. Aquele de Castellet-d'Arry, nós já estudamos sobre ele, é aquele que era um açougueiro no século XVII, e ele era casado, e ele, por ciúme, acreditando que a sua esposa estava tendo caso com seu irmão, acabou assassinando os dois. Isso em 1600 e pouco. Dois séculos depois, 200 anos, ele continuava habitando a mesma casa que ele habitava naquela época, né? o mesmo local onde ele vivia naquela época.
e uma pessoa foi ali para alugar a casa, para morar. E aí então, num certo dia, ele levou um tapa no rosto. E ele estava sozinho na casa e ele ficava se perguntando de onde veio esse tapa. E aí então chamou ali investigadores, chamou um padre que fez exorcismo e coisa e tal, e nada acontecia. Até que ele escreveu então para a sociedade relatando o fato. Fizeram a evocação daquele espírito numa reunião mediúnica, e aí então o espírito se identificou e explicou o que estava acontecendo. E aí então foi feito um trabalho de orientação, de doutrinação com esse espírito, e o problema se resolveu. Então é muito interessante conhecermos esses relatos, que são situações reais investigadas por Kardec, tanto na Alemanha, na França, na Rússia, nós vimos aí em São Petersburgo, né, e várias outras regiões que contam essas histórias. Então é bem legal da gente estudar um pouquinho mais, se aprofundar, para entender como esses fenômenos aconteciam, né? E fora daquilo que Kardec relata, a gente tem ali as nossas histórias pessoais, como foi o caso do Ed, que colocou para nós ali mais uma história que não é tão pavorosa assim, mas não deixa de ser dentro se enquadrando nessa mesma situação. Bom, meus amigos, aqui, né? A Jane já levou também tapa na sola do pé, né, Jane? Sai para lá, jacaré. Então aqui a gente tem na questão 89, que vai agora, que é um pouco longa, que não vale a pena a gente estudar correndo, né? Então a gente para por aqui. Então paramos no item 89 para falar um pouquinho mais sobre outras situações também, né, de pessoas que sofrem desses problemas, né? Só para a gente ler aqui um parágrafo que é interessante. Coloca assim: essas manifestações frequentemente assumem um caráter de verdadeira perseguição. Conhecemos 6 irmãs que moravam juntas e que durante alguns anos encontravam de manhã suas roupas esparramadas, às vezes escondidas no teto, rasgadas, cortadas em pedaços, apesar das precauções que tomavam, guardando-as à chave. Tem acontecido muitas vezes que pessoas deitadas, mas perfeitamente acordadas, viam sacudir as cortinas, arrancar-lhes violentamente as cobertas e os travesseiros, foram erguidos no ar e às vezes até mesmo atirados fora do leito. Esses fatos são mais frequentes do que se pensa, mas a maioria das vítimas não os conta por medo do ridículo. Soubemos que tentaram curar algumas pessoas, por entenderem que se tratava de alucinações, submetendo-as ao tratamento dos alienados, o que as deixou realmente loucas. Aqui só um trechinho, para a gente poder ver o que vem por aí depois, o próximo capítulo, né, do nosso estudo a respeito dessas manifestações físicas. Tá, já aí, filhinha, pode parar por aqui já. Deixa eu ver aqui. Eu faço uma relação também, Jane, bem lembrado. A Suzana colocou, se tiver alguém aqui de Uberlândia, depois ali, para me ajudar a dar algumas informações para que eu vou mudar. Então, Suzana, para quem for de Uberlândia e quiser dar uma força para a Suzana, é só entrar em contato ali no PVT. Tá certo, meus amigos? Fechando por aqui, então, o nosso estudo de hoje. Espero que tenha sido esclarecedor a respeito desses fenômenos. No nosso próximo encontro, na quarta-feira, a gente dá continuidade nesse assunto. E amanhã, nós vamos estudar aqui no nosso bom e velho Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando sobre, deixa eu pegar aqui rapidamente, Lei de Liberdade das Leis Morais. Nós falamos sobre fatalidade. Já, Lisa, a gente acaba 10h30. E como eu sempre falo, esses assuntos são sempre interessantes da gente conversar, porque eles sempre despertam em nós a curiosidade. Então é sempre muito legal da gente conhecer aquilo que acontece no mundo espiritual, nossa relação com os espíritos e tudo mais. Então nesse capítulo em especial a gente trata desses tipos de fenômenos. Então a gente está falando sobre lei de liberdade, nós falamos sobre fatalidade, e a gente vai dar continuidade então na lei de liberdade também, tratando agora de outros temas, de outros assuntos. Deixa eu ver rapidamente aqui qual é o tema que a gente vai estudar, para a gente poder passar uma informação mais precisa. Nós estamos aqui na lei de liberdade. Vamos falar agora sobre conhecimento do futuro. Olha só, falando sobre adivinhações, premonições, bastante coisa interessante da gente analisar, trazendo aqui muitos exemplos. Hoje a gente tem aqueles que fazem previsões do futuro através das estrelas, através das cartas, através da quiromancia,